Evangelho de João, capítulo de número 13. Mantenha a sua Bíblia aberta. Siga o Mestre. Irmãos, às vezes nós queremos seguir pessoas que não nos levarão a nenhum lugar. Ou se levar a algum lugar, pode ser um lugar que lá no futuro você vai parar e pensar: eu não gostaria de estar neste lugar. Mas quando nós seguimos o Senhor Jesus, nós temos um rumo certo. Nós sabemos onde podemos chegar. Então nós podemos observar aqui, na frente, uma figura, certo? Como se fosse aqui representando o Senhor Jesus. Uma pomba ali em cima, como se fosse o Espírito Santo, né? Como se fosse ali o Espírito Santo, representando o Espírito Santo, e atrás uns seguidores. E esses seguidores somos nós. Nós precisamos seguir os passos do Senhor Jesus. Ele deixou várias orientações, vários versículos bíblicos, através dos evangelistas, através dos escritores, para que nós o seguíssemos, para que nós fizéssemos justamente aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. Para quê? Para que nós pudéssemos dar continuidade a uma obra iniciada por Ele. Ele iniciou uma obra, iniciou esta obra, chamou 12, e esses 12, Ele chamou mais 70, desses 70 foi para 120, foi aumentando, até o Evangelho chegar aos nossos dias. Mas por que o Evangelho chegou até os nossos dias? Porque nós procuramos seguir os passos do Mestre. Aliás, existe um livro lá embaixo na biblioteca que diz: em seus passos, o que faria Jesus? É um livro muito bom, que vale a pena ler. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, siga o Mestre. Este é o tema, o assunto que nós estaremos tratando nesta noite. E o versículo bíblico está aí, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Vocês me chamam de Mestre e com razão, porque eu o sou. Ele é o nosso Mestre por excelência. Vários outros líderes religiosos foram levantados pelos homens, mas esses líderes religiosos, eles morreram. Outros, como é que eu poderia explicar? A sua doutrina não é tão certa, e as pessoas acabam saindo dessa doutrina e voltando para a palavra do Senhor. Então Jesus fala assim: vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Ele está falando: eu sou o Mestre. Em uma sala de aula, nós procuramos fazer exatamente a nível de matéria, né? A nível de matéria, não a nível de ideologia, mas a nível de matéria nós procuramos fazer o que os nossos professores nos orientam a fazermos. Então, quando Jesus fala que Ele é o Mestre, Ele fala que Ele é o Mestre, nós precisamos seguir o passo do Mestre. Até porque existia uma brincadeira antigamente, eu sei que é do tempo de alguns aqui, que fala assim: tudo que o seu Mestre mandar, paremos todos. E tinha essa brincadeira, não é? Eu cheguei, o Augusto e os irmãos também chegaram a brincar também, nessa coisa animada. Bons tempos. Podemos até dizer que nós éramos felizes e não sabíamos, né? Éramos felizes e não sabíamos. Mas existe também uma outra situação. Vamos ver lá. Vejamos 7 chaves de Jesus para o sucesso. Para o seu sucesso. Não vou falar aqui sucesso financeiro, não vou falar sucesso conjugal, não vou falar sucesso estudantil, mas um sucesso a nível de crescimento espiritual. Vamos ver aqui 7 chaves, ou 7 orientações, 7 ensinos de Jesus para o sucesso. E o primeiro que nós podemos ver aqui: para desenvolver seu potencial máximo, viva bem resolvido com a sua origem.
Aí onde está a letra vermelha é para ser escrito na folha dos irmãos, ok? Viva bem resolvida a sua origem. Mas ele fala antes temos aqui que diz assim, ó, para resolver o seu potencial máximo. Todos nós temos um potencial. Todos nós temos um potencial. E esse potencial, às vezes, nós não exploramos ao máximo esse potencial. São aquelas pessoas que falam assim, não, depois, deixa o tempo passar, eu vou orar mais o Senhor para ver se é da vontade do Senhor. Deus quer que nós trabalhemos no reino dele instalado aqui na face da terra. Ele quer que nós trabalhemos. Ele quer que você saia do banco e entre em campo. Saia do banco e entre em campo. Então, para desenvolver seu potencial máximo, existe um potencial dentro de cada um de nós. E eu preciso colocar esse potencial, sabe, na ativa. Eu preciso exercer ao máximo esse potencial que me foi dado por Deus. Que me foi dado por Deus. Então, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, viva bem resolvido com a sua origem. Vamos ver aqui no versículo. Verifique bem a sua origem. E o texto, que não me fala, isto, é isso mesmo. O texto é justamente aquele ali. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Natanael ficou em dúvida se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E aí então Felipe virou para ele e falou assim, ó, venha e veja. A nível de origem, saber quem era. Então Felipe está chamando Natanael para ver quem é que estava ali entre eles. Então esta é a origem. Então Felipe chegou até ali, tá, ok? Falou com Natanael, você venha e veja com os teus próprios olhos quem é que está entre nós. Se não é aquele que os profetas anunciaram no Antigo Testamento. Então nós precisamos saber da nossa origem. Deus um dia te chamou. Deus um dia te colocou para exercer uma função dentro do reino dele, instalado aqui na face da terra, na igreja onde nós estamos, na igreja de onde você veio. Então Deus nos colocou para trabalharmos, então mostrarmos a nossa origem. Quem eu sou verdadeiramente? Quem era Jesus verdadeiramente? Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus. Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus. Então o que nós precisamos demonstrar para o mundo? Demonstrar a nossa origem. De onde nós viemos? Nós viemos do mundão, viemos das trevas, e agora somos nova criatura. Quem olha para você agora, deixa eu pegar minha folha aqui, quem olha para você agora, não lhe ver mais como aquela pessoa antiga, te vê como uma nova criatura. Por quê? Porque agora você tem uma origem. Eu sou cristão e não abro mão do que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou um cristão e as pessoas precisam reconhecer a minha origem. Eu sou evangélico. Não quero dizer aqui minha origem, assim, desde criança, mas a partir do momento em que você aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Você tem uma origem, ok? A segunda situação que nós temos ali, estabeleça metas ousadas. Como que nós podemos entender aqui para estabelecermos metas ousadas? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 12, nos diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E é difícil de entender dessas coisas maiores do que Ele fez aqui na face da terra. Mas observe a responsabilidade que Ele deixa para cada um de nós. Porque eu estou indo para o Pai. Em outras palavras, estou deixando vocês aqui na terra para vocês darem continuidade. Vocês precisam ser ousados. Precisamos ter metas em nossas vidas. E demonstrarmos assim ousadia nessas metas.
O Senhor assentou, o Senhor colocou no meu coração fazer determinada coisa ou algo dentro do reino dele. Então, eu preciso ser ousado nesta parte. Procurar me aperfeiçoar, procurar crescer e ser ousado, me colocar à disposição de Deus. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus. Eu sei que não é fácil para alguém que vem pela primeira vez aqui na frente louvar ao Senhor. Eu sei que não é fácil para alguém vir aqui na frente coreografar, ou dançar, ou pregar. Não é fácil fazer um momento ofertório, mas eu preciso estar pedindo sempre ao Senhor: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me dê força, Senhor, tire essa timidez. Me ajude, ou pelo menos me ajude nessa timidez, porque existe um percentual altíssimo de pessoas tímidas, e você não consegue retirar a timidez de uma pessoa de uma hora para outra, você não consegue, porque aquilo já faz parte da natureza da pessoa. Agora a pessoa pode desenvolver essa timidez. Quantas pessoas nós temos aqui dentro que são tímidas? Por exemplo, se me perguntarem a mim, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou de chegar no meio de um grupo e ficar ali à vontade falando. Eu sou uma pessoa tímida. E de repente no nosso meio temos aqui pessoas tímidas também. Existem aquelas pessoas que têm facilidade enorme de comunicação. Uma facilidade enorme de comunicação. Mas existem pessoas que têm uma certa timidez. Essa timidez pode ser nata, ou essa timidez pode ser fruto de um trauma que ela passou. Quando numa sala de aula a professora fala: cala a boca, menino, você está errado, que besteira que você está falando. Hoje em dia não é mais assim, mas há uns tempos atrás a professora falava: deixa de ser burro. E a pessoa fica com aquele trauma e fica preocupada em querer falar no meio de um grupo. Então ela ficou tímida devido a uma situação que foi gerada. Então foi um trauma. Mas existem pessoas que já nascem com a timidez. Então nós precisamos ser ousados, mesmo com a timidez, pedirmos forças ao Senhor Deus para que Ele nos ajude a vencermos essa timidez. Vencer a timidez. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que vão lá conversar comigo no gabinete, quando vem pregar pela primeira vez: pastor, eu não consigo. Você consegue sim, você consegue. Mas quando eu chego lá na frente, eu vejo aquele grupo de irmãos, eu fico assim, sem jeito de falar. Eu falo assim: faz o seguinte, é uma das técnicas. Você fica assim, tímido, nós ficamos tímidos quando nós olhamos no olho da pessoa, e a pessoa está te encarando. Então isso gera uma certa timidez, porque você não sabe o que a pessoa está pensando, não sabe como a pessoa está te analisando. Então o que eu tenho que fazer? Eu estou olhando para a pessoa, mas não estou olhando para os olhos dela, estou olhando para a testa. Estou olhando para a testa da pessoa, estou olhando para a testa. Então, eu não estou tão preso. Eu consigo vencer parte da minha timidez desta forma. Olhando para os irmãos, não fico assim olhando no olho de cada um. Posso olhar para a testa, e isso é uma parte que eu consigo vencer na timidez. Então Jesus fala assim, nos diz desta forma: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Imagine o Senhor Jesus indo para o Pai e parasse tudo, acabasse tudo. A mesma coisa a nível de lideranças. Mesma coisa a nível de liderança. Você aprendeu, você chegou a um certo nível, mas você não colocou alguém ao seu lado e não ensinou essa pessoa que ficou ao seu lado a desenvolver e dar continuidade àquilo que você aprendeu. Os mais antigos nas empresas, que trabalharam em algumas empresas, antigamente você chegava e perguntava a um antigo da empresa: vem cá, como é que faz isso aqui? Não, isso aqui é o pulo do gato. Isso aqui não vou te passar não. E não passava. Não passava por quê? Por causa do medo. As pessoas não tinham uma segurança
não tinham segurança. Aí aquela pessoa saía da empresa ou morria, e aquele problema que só ela sabia resolver, tinha que contratar alguém, algum técnico, algum profissional para poder realizar ou consertar aquele equipamento, aquela máquina. Então, trazendo para o Evangelho, imagine se tudo terminasse com o Senhor Jesus ou terminasse com os 12, parasse com os 12. Então o Senhor nos chamou para que nós dessemos continuidade, porque eu estou indo para o Pai. Em outras palavras, eu estou indo para o Pai, mas vou deixar esta atribuição com vocês. Vocês é que darão continuidade. Então cabe a cada um de nós darmos continuidade a esta obra maravilhosa do Senhor. Mas como que eu consigo fazer isso? Seguindo o Mestre. Porque quando eu não sigo o Mestre, é o que nós temos visto por aí, uma série de grupos religiosos usando o nome do Senhor Jesus, mas fazendo muitas coisas que não estão dentro da palavra. Então eu preciso seguir o Mestre. Eu preciso fazer tudo com ousadia. Essa ousadia até a nível de aprendizado na igreja. Mas esse irmão que ele quer passar à frente de todo mundo, ele acha que quer ser melhor que toda a igreja. Eu tenho que buscar esse conhecimento, esse crescimento mesmo. Eu tenho que buscar esse crescimento, eu tenho que ser ousado. Para quê? Para me poder ajudar outras pessoas. Ou a qualquer momento que essa pessoa for chamada a estar à frente, para fazer à frente de algum ministério, essa pessoa fazer um trabalho com excelência. Porque o Senhor Jesus mesmo, mais uma vez, porque eu estou indo para o Pai. Então eu estou deixando com vocês. E quando nós começamos, quando nós paramos e olhamos para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento, todos os patriarcas, desde Moisés, vamos pegar Moisés, buscou alguém para estar ao lado. Porque quando ele saiu, quem deu continuidade? Josué. Deu continuidade. Não é isso? Então, quando Josué morre, quem fica no lugar de Josué? Ficou ninguém. Não ficou ninguém. Porque ninguém se colocou à disposição para assim, olha, eu estou do seu lado e a partir de hoje, o que você puder me ensinar, eu quero aprender. Mas por um outro lado também, existe aquele orgulho de quem está à frente de um ministério, ou de um propósito igual o nosso, de não querer repassar um conhecimento adquirido. Tem uma dificuldade em repassar, por quê? Por causa de um receio. Não, a pessoa vai tomar meu lugar, será melhor do que eu, e vai ser um problemaço se eu passar para ela esse conhecimento. Então eu tenho que ser ousado e estar perguntando, vem cá, por que isso? Como é que funciona? Por que é assim? Por que é feito desse jeito? Então o Senhor Jesus nos deixa essa orientação, fala assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas estou passando a situação para vocês. Vocês é que vão dar continuidade. Imagine se nós aqui não evangelizássemos ninguém e deixássemos somente como atribuição do pastor. Convida alguém e traz para a igreja. É atribuição do pastor fazer com que alguém se converta. Não. É atribuição nossa de evangelizarmos as pessoas. Quando o Espírito chegou lá nas igrejas da Ásia, não falou assim, olha só, vocês pastores são responsáveis por ganhar almas. Chegou ali e mostrou as dificuldades de algumas igrejas. Mas o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus nos diz, em outros evangelhos também, sinópticos, nos diz que nós temos essa responsabilidade de ir e fazermos discípulos. Então nós não podemos ficar de braços cruzados, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Os irmãos conhecem aquela parábola daquele senhor que saiu e deixou o dinheiro com alguns dos seus empregados. E quando retornou, pediu conta do dinheiro. E um falou assim, não, eu fiquei preocupado, eu enterrei. E foi cobrado dele.
Então o Senhor Deus tem nos dado capacidade, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua área. Não tem como eu querer entrar na área de alguém, se Deus levantou aquela pessoa, eu posso estar ao lado. A terceira situação que podemos aprender dentro da orientação do Senhor Jesus: empreenda para as futuras gerações. Empreenda para as futuras gerações. Trabalhe para as futuras gerações. Qual a herança que nós deixaremos para os nossos filhos e para os nossos netos? Qual a herança que nós deixaremos? Eu não falo a nível financeiro. Eu não falo também a nível, que é muito importante, a estrutura familiar. Mas a nível espiritual. Eu não sei quantos aqui podem falar assim: a minha avó, olha, era uma mulher de Deus. O meu avô era um homem de Deus. Era um homem que eu aprendi muito. Eu era criança, mas já vi o meu avô agindo desta forma. Poucos de nós tivemos esta oportunidade. Eu tive essa oportunidade. Eu não sei quantos aqui tiveram essa oportunidade de ver a avó ou avô. O pastor lá em cima, o pastor Robson, está fazendo sinal que, lembra, a irmã Michele também fazendo sinal que o avô ou a avó deixou um legado, deixou uma herança. Então, empreenda para as futuras gerações. Eu preciso fazer alguma coisa agora. Eu tenho que fazer alguma coisa agora para que a próxima geração, dê continuidade de uma forma estruturada. Uma igreja edificada sobre a rocha. Uma igreja edificada sobre a rocha, porque a cada dia que passa nós observamos o comportamento, a liturgia de algumas igrejas. Parece que está virando um clube. Parece que está virando um clube. Não, nós temos que agir desta forma, porque senão nós vamos perder os jovens. Nós perderemos os jovens se esses jovens não estiverem estruturados na palavra. Se não estiver firmado na palavra, aí temos que trabalhar em cima de eventos. Não sou contra a atividade, não sou contra a passeio, não sou contra nada disto. Mas não podemos viver somente a nível de eventos. Então, empreenda para as futuras gerações. Vamos trabalhar para que esses jovens, esses adolescentes que estão conosco hoje, no futuro, eles possam citar os nossos nomes. Falar: lembra do irmão fulano de tal? Lembro. Como não vou lembrar? Poxa, aquele irmão, ele ficava no banco, mas era um homem de oração. E não tinha algo que nós pedíssemos àquele irmão que ele não realizasse. Eu lembro daquele irmão, sim. Aí quando nós falamos assim: lembra do irmão fulano de tal? Irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal. Não lembro não. Não lembro não. Não lembra? Não lembro não. Então nós precisamos fazer algumas coisas para deixar para as futuras gerações. Eu fico muito preocupado, por diversas vezes, eu sempre recebo algumas pessoas aqui durante o dia, e as pessoas chegam aqui e falam assim: fui eu que coloquei a primeira coluna aqui nesta igreja. Eu que coloquei. Primeira coluna. Então ele precisa falar para que os outros saibam que ele colocou a primeira coluna. Eu trabalhei na primeira coluna dessa igreja. Fui eu que ajudei, fui eu que levantei essas paredes aqui. Então o que eu tenho que fazer é não demonstrar um trabalho físico, mas um trabalho espiritual. E é através do trabalho espiritual que me faz desenvolver essas atividades físicas, através de uma vida espiritual, ok? De um crescimento espiritual. Isso faz com que eu realize essas obras na igreja. Mas muitos fazem ao contrário, querem ser reconhecidos porque botou a primeira coluna ali, ou botou a primeira coluna aqui, querem ser reconhecidos por causa disto. Então empreenda para as futuras gerações, que alguém possa lembrar de você, não porque o teu nome está lá na placa lá embaixo, mas porque você, lembra do irmão
do irmão que sempre fazia solo lá fazia parte da equipe de louvor lá na igreja. Lembro, tinha vários homens lá, mas lembra do fulano de tal? Lembro, poxa, quem vai esquecer aquele irmão? Não tem como esquecer aquele irmão. Agora tem pessoas que passam por alguns ministérios que você pergunta, lembra de fulano? Eu tenho uma vaga lembrança. Então, empreenda para as futuras gerações. Nós temos que trabalhar. Por isso que eu vejo uma igreja como, não apenas como um hospital. As pessoas às vezes não gostam dessa expressão, como uma comunidade terapêutica. As pessoas não gostam dessa expressão. Não apenas um lugar de tratamento, porque aqui nós somos tratados. Na igreja nós somos tratados pela palavra, tratado pelo Senhor. Nós somos tratados. Então nós precisamos a cada dia buscarmos esse conhecimento. Mas eu não sei ler nem escrever. Qual o problema de não saber ler nem escrever? Mas tem intimidade com Deus, e isso faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Então, irmãos, empreenda para as futuras gerações. Precisamos fazer coisas aqui na igreja para que as futuras gerações elas possam dar continuidade. Olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês é que darão continuidade. Aí ninguém quer fazer nada, né? Fica de braço cruzado, pronto, daqui a pouco a igreja virou de cabeça para baixo. Vira de cabeça para baixo, e para você trazer a igreja de volta, fica difícil. Fica difícil. Depois que você muda a igreja toda, aí fica difícil. A geração vai acostumando e você vai deixando a nova geração levar a igreja, vai deixando a nova geração levar a igreja. Quando você pensa que não deixou de ser igreja. Não deixou de ser igreja. Mas tem um aspecto mais de clube do que de igreja. Então empreenda para as futuras gerações. E aí nós encontramos o versículo em João, capítulo 4, versículo 37 e 38, que nos fala assim: assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Nós estamos semeando agora, outros estarão colhendo. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Então nós estamos agora colhendo o que nós não semeamos, o que outros que nos antecederam, que passaram por aqui. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Nós estamos usufruindo do trabalho de outros que nos antecederam. Usufruindo de quê? Desse prédio desse tamanho? Amém, por causa disto. Mas estou falando a nível de doutrina, a nível de firmeza doutrinária, a nível de uma visão de uma igreja não rotulada como batista, mas de uma igreja que tem uma visão e que segue as doutrinas bíblicas. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Hoje nós precisamos semear, para que essa geração que está conosco hoje, de adolescentes e jovens, eles possam colher. Eu os enviei para colher e que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Hoje eu estou usufruindo do trabalho da minha avó. Hoje estou usufruindo do trabalho do meu pai. Hoje estou usufruindo do pessoal que me antecedeu, da minha avó de parte materna e avó de parte paterna. Eu estou usufruindo. Eles semearam lá atrás. E quantos de nós aqui que não éramos evangélicos, e os nossos pais eram, os nossos pais oravam para que nós aceitássemos a Cristo. E aí com o tempo você veio aceitar a Cristo. Com o tempo. Por quê? Era uma pessoa de oração, era uma pessoa que dava bom testemunho, e hoje nós estamos aqui. Então esses versículos do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 37 e 38, nos fala a respeito disso, que nós hoje estamos colhendo. Ali nos diz o seguinte: se até Deus, o Pai, decidiu completar sua obra em seu Filho, você também pode. Se até Deus, o Pai, decidiu completar sua obra em seu Filho, você também pode.
Deus poderia agir sozinho? Ele poderia agir sozinho. Mas houve a Trindade lá na criação. Ele poderia agir sozinho. Mas ele usou também o Filho e o Espírito Santo. Ele usou o Filho e o Espírito Santo. Se até Deus, o Pai, decidiu completar a sua obra em seu Filho, você também pode. Nós podemos completar essa obra, dar continuidade a esta obra. Dentro da quarta situação, invista seus recursos com ousadia e fé. Invista seus recursos com ousadia e fé. A bem da verdade que muitos preletores, muitos líderes, trabalham bastante nesta área que eu invista seus recursos com ousadia. Você tem que ser ousado aqui nos seus recursos, você tem que dar tudo quanto, estiver no teu bolso, você tem que contribuir, tem pessoas que, conseguem persuadir através de palavras para investir em seus recursos com ousadia e fé. Mas em tudo nós precisamos fazer conforme a vontade de Deus e dentro das nossas condições que Deus nos dá. Condições que Deus nos dá. Só a nível de uma ilustração, eu conheci uma pessoa, conheço, porque a pessoa não morreu, a pessoa é viva ainda, não é daqui da nossa igreja, nem daqui de Bom Pastor. Fez uma campanha na igreja, eu creio que até já falei sobre isso aqui na igreja. Fez uma campanha na igreja para dar o melhor. Nós vamos, se você der o teu melhor, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas você tem que ser ousado. E para demonstrar que eu sou uma pessoa ousada, eu estou pegando aqui a chave do meu carro e estou colocando aqui em cima da mesa para o carro ser vendido e todo o dinheiro ser revertido para a própria igreja. O pessoal quem não conhecia, ficou assim, ó. Nossa, o pastor está dando o carro dele. Mas só que as pessoas que não conheciam, elas não sabiam que foi a própria igreja que deu aquele carro para o pastor. Foi a própria igreja que deu aquele carro para o pastor. Aquele carro não foi fruto de um trabalho dele. É fácil você fazer isso. É fácil você ser ousado de uma coisa que você ganhou. Não, eu ganhei um carro, então aqui, ó. Está aqui, ó. Isso aqui é ousadia. Agora, fruto do seu trabalho, você chegar e contribuir. Creio que grande parte dos irmãos aqui não ganham 10 salários mínimos. Não ganham 10 salários mínimos. Grande parte dos irmãos não ganham 10 salários mínimos. Aí você ganha 10 salários mínimos, você chegar aqui na frente e depositar 10%, pá! Ou mais de 10%, pá! Chega aqui. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com isso aqui. Deus não está preocupado com a sua carteira, com o seu bolso. Ele está preocupado com o que está no nosso coração. Os irmãos lembram da ilustração da viúva pobre. Da viúva pobre. Ela deu aquilo que ela tinha de melhor. E muitos acharam que aquilo era pouco. Mas Deus sondava o coração daquela mulher. Então invista seus recursos com ousadia e fé. Não estou falando, também não entendam aqui, que de repente você ganhou uma determinada quantia em dinheiro, que você chegue com aquele valor e dizime aqui na frente e oferte aqui na frente. Já comentamos a respeito disso. Vendi a minha casa. Qual o valor da minha casa? 400 mil. Então vou chegar com 4 mil ou com 40 mil e vou dizimar 40 mil. É meio difícil. É meio difícil de eu aceitar essa ousadia. Vendi o meu terreno. Falei isso semana passada. Vendi meu terreno. Então me por 200 mil. Então eu vou pegar 20 mil e vou dar como dízimo. É muito difícil. É muito difícil. Mas existem pessoas que agem desta forma, irmãos. Existem pessoas que agem desta forma. Ganhou lá fora, não sei quanto na justiça, vai e tira o dízimo e pum, e entrega. Existem pessoas que fazem isso.
ousadia, invista seus recursos com ousadia e fé. Aí nós temos um versículo que é bem conhecido dos irmãos: pois onde estiver o teu coração, ou melhor, por onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Às vezes nos apegamos a muitas coisas. E o Senhor Jesus, conversando com aquele jovem, estava mostrando àquele jovem que Deus não estava em primeiro lugar. O que estava em primeiro lugar, sabe, eram os tesouros que ele possuía. O que eu tenho de mais importante? O que é mais importante para mim? Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se eu sou uma pessoa muito materialista, vai ser muito difícil de eu ser um dizimista na igreja. Se eu sou muito materialista, vai ser muito difícil. Porque eu me apego muito às coisas. Eu me apego de tal forma que eu não abro a minha mão, o meu coração, o meu entendimento para o ensinamento do Senhor. Então, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, invista seus recursos com ousadia e fé. Olha, poucas são as pessoas que não conseguiram nada a nível de prosperidade na vida. Poucas são as pessoas que não conseguiram nada sendo dizimista. Eu só ouço, é lógico que Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, Ele olha para você e permite até que nós consigamos algumas coisas, na sua infinita misericórdia. Mas, a pessoa chegar e falar assim: não, está aqui, isso aqui é de Deus, isso aqui é para Deus. Então, onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Eu estou preso àquilo ali. Eu não sei se algum irmão aqui tem alguma causa na justiça, mas de repente sai a tua causa na justiça e o juiz, sai a sentença, o juiz fala assim: ó, vai pagar 300 mil, vai pagar 800 mil. A empresa tem que pagar 800 mil a esta pessoa. Aí tirar o dízimo de 800 mil. O dízimo de 800 mil dá para fazer muitas coisas. Mas eu estou tão apegado às coisas materiais, que eu não vou conseguir tirar o dízimo de 800 mil. Não vou conseguir. Não, porque eu preciso mexer aqui, eu preciso mexer ali. Eu colocando esses 800 mil aqui em investimento, nós temos um professor aqui de gestão na área financeira. Não, todas as pessoas têm tesouros. Nesse próximo slide fala assim: todas as pessoas têm tesouros. A questão é, onde é? Vê se está aí, Vinícius, faça a gentileza. Isso, todas as pessoas têm tesouros. A questão é, onde é? A questão é, onde? Onde está o teu tesouro? Isso que nós precisamos saber. Onde está o teu tesouro? Os teus tesouros estão guardados em algum lugar, está dentro do teu coração. Onde está o teu tesouro? Não sei se... Isso, já mudei, consegui mudar ali, Vinícius, obrigado. A quinta situação, nós já estamos fechando. Construa alianças com discernimento espiritual. Construa alianças com discernimento espiritual. É o que nós sempre estamos falando aqui na igreja. Aquela história que nós ouvimos muito: quem com porco se mistura, farelo come. Não é isso que nós aprendemos na nossa infância? Quem com porco se mistura, farelo come. Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, quando nós olhamos aqui para essa quinta orientação, construa alianças com discernimento espiritual. Criar alianças aqui é ver qual o tipo de amizade que eu estou tendo, eu estou andando. Com que tipo de pessoas que eu estou andando? Pessoas que vão me fazer crescer, pessoas que irão me fazer avançar em todos os níveis. Então, construa alianças com discernimento espiritual.
Sua esposa está muito bem contigo, muito bem, vivendo muito bem. De repente, eis que surge na sua casa uma pessoa que, nada contra, cada um de nós tem o direito de fazer o que nós bem entendermos, só que temos um preço a pagar. Surge na sua casa uma pessoa que quer ser amiga da sua esposa, uma pessoa que já se separou 3 vezes, já morou com 3 homens, e quer ser amicíssima da sua esposa. Quer ser amicíssima da sua esposa. Eu acho que você vai ficar com o pé atrás. Você vai ficar com o pé atrás. Mesma coisa ao homem, em relação à esposa, e a esposa em relação ao esposo. Então eu preciso construir aliança com discernimento espiritual, saber com quem eu estou andando. Eu não estou falando para você se afastar de alguém que já teve um problema no passado, não. Você pode até estar ao lado dessa pessoa para auxiliar, mas não se deixar persuadir por essa pessoa. Eu não sei como é que você ainda está com aquele homem, não sei como é que você ainda está com aquela mulher. Se fosse eu tinha ido embora há muito tempo. E todo dia falando isso para você, todo dia falando isso para você, todo dia falando isso para você. Chega um momento que você fala assim, a pessoa, alguns podem até falar assim, sabe uma coisa? Você tem razão. Mas por quê? Porque não construiu alianças com discernimento espiritual. Eu tenho que buscar alguém que, sabe, que me jogue para cima, alguém que me ajude, alguém que, no momentos difíceis da minha vida, a pessoa fala, não, que isso, rapaz, teu casamento está com dificuldade, mas vamos trabalhar no teu casamento. Vamos trabalhar no teu casamento. Está com dificuldade na ordem financeira, vamos ver o que nós podemos fazer aí para entrar um dinheirinho para você. Realmente as coisas estão ruins mesmo. Ih, rapaz, realmente, se eu fosse você, eu parava mesmo. Se fosse você, eu não fazia mais isso não. Se fosse você, largava essa mulher. Se fosse você, largava esse homem. Isso não são boas alianças. Não são boas alianças. E nós temos exemplos bíblicos de homens de Deus que não fizeram boas alianças. Temos exemplos bíblicos de homens de Deus que não fizeram boas alianças e sofreram consequências. Então construa alianças com um discernimento espiritual. Aí temos o versículo, vou ver se consegui passar. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Você quer formar uma aliança, quer formar uma nova amizade. Então, olhe para os frutos daquela pessoa. Olhe para os frutos daquela pessoa. Vê se ela dá bons frutos. Se der bons frutos, opa, vou ficar aqui perto dessa pessoa porque ela vai me auxiliar. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nós reconhecemos as pessoas através dos frutos. Dos frutos. O que nós podemos entender aqui como frutos? A vida comportamental dentro do Evangelho, as nossas atitudes dentro do Evangelho. O que nós podemos ver aqui, a minha disposição dentro do Evangelho, de estar verdadeiramente seguindo o Mestre. Então isso aqui me mostra meus frutos. Mostra meus frutos. Então, de repente, vem para a igreja, vier 2, não tem problema, é a mesma coisa para mim se tiver 100 aqui. Se vier 2 irmãos para cá, esses 2, o culto vai ser da mesma forma, a palavra vai ser a mesma. Mas os outros que não vêm e que estão com os braços cruzados em casa, de repente querem um lugar de destaque dentro da igreja. Querem um lugar de destaque dentro da igreja. E aí onde nós olhamos os frutos. Espera aí, esse irmão está sempre na igreja. Quarta, dentro da possibilidade. Domingo, pela manhã, dentro da possibilidade. Domingo à noite, dentro de uma possibilidade. Então, nada mais justo do que quando esse irmão surgiu uma oportunidade de convidar esse irmão para estar à frente desse ministério. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Agora, a pessoa não vai em lugar nenhum, não está em nenhum movimento. Chama para, vou utilizar aqui, Ministério Aliança. Chama para o Ministério Aliança para trabalhar. Aí, não quer trabalhar. Mas na hora do comes e bebes, né? Muitos querem chegar. Chegar junto. Chama para fazer o curso de paz para toda a vida, o casados para sempre, as pessoas, ninguém quer fazer.
O casamento está quase desmoronando. Pelos frutos vos conhecerão. Rapidamente, porque já passamos do tempo, mova-se. Esse Bill Hybels, ele é uma pessoa muito inteligente, autor de vários livros. Ele diz o seguinte: mova-se com os que se movem. Mova-se com os que se movem. Aquele que não faz nada, eu não vou ficar parado ao lado dele, porque ele está falando assim: você é bobo, rapaz. E deixa que os outros fazem isso aí. Você não precisa fazer isso não. Então mova-se com os que se movem. Ou em outras palavras, eu preciso trabalhar. Se eu vejo alguém trabalhando, opa, vou me unir a essa pessoa aqui, vou fazer aliança com essa pessoa. Agora, aquela pessoa que não quer nada com nada, irmãos, como que eu vou fazer aliança com essa pessoa? Não tem como fazer uma aliança. Em sexto lugar, avalie seus indicadores durante o processo. Avalie seus indicadores durante o processo. E aí, não tem na folha dos irmãos, mas a nível, não sei se os irmãos já ouviram falar, alguns já ouviram falar sobre os 10 Cs. Os 10 Cs. Letra C. 10. Eu quero falar somente aqui 4, a nível de avaliação. Competência. Se alguém tiver assim, buscando um crescimento, buscando alguém para poder se espelhar, veja se aquela pessoa tem competência, tem capacidade, tem controle, tem comunicação, ela se comunica bem, sabe, comunica bem e de uma forma a fazer você crescer. Uma forma de fazer você crescer, porque existem pessoas que se comunicam bem, mas para fazer você decrescer, mas não para você crescer. E existe aqui, aí tem umas 6 situações desses 6, ok? Muito bem. Aí dentro dessa ideia de avaliar os indicadores, temos Mateus capítulo 23, versículo 24, guias cegos, vocês coam mosquitos e engolem um camelo. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Com base nessa, avalie seus indicadores durante o processo. Eu tenho que avaliar. São pessoas que querem colocar defeito na igreja, defeito em todos os ministérios, mas não olha para si próprio. Eu tenho que olhar para mim mesmo. E tenho que saber da minha competência, da minha capacidade, saber do meu controle, da comunicação, saber de outros Cs desses da vida. Bom, vamos rápido porque nós já estamos praticamente em cima da hora. John Maxwell, ele fala o seguinte: o pessimista reclama dos ventos, o otimista espera que ele mude, o sábio ajusta as velas. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Existem pessoas pessimistas que reclamam de tudo. Nas igrejas, onde quer que exista uma igreja, ali sempre haverá pessoas que reclamam de tudo, pessoas pessimistas. Mas existe o otimista que espera que a situação mude. Vou ficar com o braço cruzado porque tem irmãos na igreja que têm competência. Mas o sábio ajusta as velas. O sábio ajusta as velas. Numa visão náutica, aqui o sábio ajusta as velas. Então, de repente, você é uma dessas pessoas que sabe ajustar a vela da embarcação para que aquela embarcação vá de acordo com o vento. Acho que é windsurf, né? Que o pessoal vai de acordo com o vento, segurando. Acho que windsurf. A pessoa vai controlando aquilo ali, ela vai embora. O número 7, são 7 situações que eu falei no princípio. Multiplique seu trabalho com pessoas. Multiplique isso para desenvolver o seu potencial máximo, tá ok? Multiplique seu trabalho com pessoas. Aí no versículo seguinte, em Mateus 28, nos diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, eu faço uma leitura desse versículo aqui,
Faça a leitura desse versículo aqui, quando Jesus fala assim, portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos. Nós temos que pregar, mas precisamos fazer discípulos. Discípulos para o Senhor Jesus, não discípulos para nós mesmos. Quando eu faço discípulo para mim, me chateei lá com o pastor, estou saindo da igreja. Poxa, você vai sair da igreja? Vou sair junto contigo, você é tão legal, estou indo junto contigo. Vai junto. Eu criei discípulo para mim. Então eu preciso criar discípulo para o Senhor Jesus. Portanto, vão e façam discípulos. E é justamente isso que o Senhor Jesus, Ele quer que nós façamos, que você multiplique seu trabalho com pessoas. Precisamos pregar, mas precisamos também discipular. É que eu sempre falo aqui na igreja, nós temos muitos obstetras, mas poucos pediatras. Muitos obstetras, mas pouco pediatra. Obstetra é aquele que coloca a criança no mundo, mas o pediatra é aquele que cuida. Então, se eu evangelizei alguém, um conhecido meu, eu tenho por obrigação, dentro da Bíblia, de discipular aquela pessoa, de estar ao lado dela, fazer com que ela cresça dentro do Evangelho. Ou então, falar assim, se eu não tenho facilidade nesta área, eu tenho que dar um bom testemunho e chamar alguém que saiba trabalhar com o discipulado para estar junto com você, para ajudar aquela pessoa a crescer. Porque quando Jesus fala, portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Porque se não fizesse discípulos, irmãos, nós não teremos seguidores do Senhor Jesus. Se não houver um bom discipulado, nós não teremos seguidores do Senhor Jesus. Teremos pessoas que vão atrás de Cristo só para saber o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo? Qual o milagre que Ele realizou? Eu estou perto dele porque Ele está realizando um milagre. Estamos seguindo a Cristo por causa de milagres dele. Ok? Muito bem. Avançando e praticamente fechando, uma semente contém uma floresta. Uma semente. T.D. Jakes, ele diz isto: uma semente contém uma floresta. Você pensa que não é nada? Eu não sei quantos ganharam aquela semente da moringa oleífera. Se vocês chegarem lá em casa hoje, vocês vão encontrar 2 árvores enormes de uma semente que eu ganhei numa das nossas reuniões. Os irmãos lembram daquelas reuniões? Então, 2 árvores enormes, árvore com mais de 3 metros de altura. Mais de 3 metros de altura. Porque uma semente contém uma floresta. Então, se você se dedicar a discipular uma pessoa, aquela pessoa que você ganhou para o Senhor Jesus e está discipulando, aquela pessoa vai discipular outra pessoa. E assim o Evangelho vai crescendo. O Evangelho vai crescendo cada vez mais, e crescendo de uma forma ordenada. Concluindo, mas não fechando exatamente, já estamos quase terminando. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo. Ninguém pode realizar os sinais maravilhosos que estás fazendo. Então Nicodemos, ele era, por ser um fariseu, ele era um religioso. Saduceus, fariseus, essênios, eram grupos religiosos. E este homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade no meio dos judeus, ele chegou para Jesus e perguntou: olha, tem alguma coisa diferente que eu queria saber, eu queria aprender entre vocês. Eu queria ser igual a vocês, igual os seus discípulos. Eu preciso aprender. Pois ninguém pode realizar os milagres miraculosos que vocês realizam. Dificilmente, não vou dizer que não, porque Deus é que sabe de todas as coisas, dificilmente um ímpio que não tem intimidade nenhuma com Deus vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Primeiro que eu não deixo ninguém que seja evangélico, que não tem uma vida em Deus, colocar a mão na minha cabeça e querer orar. Eu não deixo.
Para colocar a mão na minha cabeça, tem que ter estrutura. Tem que seguir o mestre. Se é um seguidor do mestre, eu deixo. Se Deus não estiver com ele, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se eu quero ser um seguidor de Jesus, seguir Jesus, verdadeiramente eu tenho que querer nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Aí sim, fechando, siga o mestre. Siga o mestre, porque você não vai ter nada a perder. Você não vai ter nada a perder seguindo o mestre. Poderemos perder, sim, se quisermos seguir. Não, estou seguindo a Cristo, mas eu estou fazendo o que essa pessoa aqui está fazendo. Não, eu sou um seguidor de Cristo, mas essa pessoa que está aqui ao meu lado, eu fiz aliança com essa pessoa e estou seguindo o mesmo rumo que essa pessoa aqui. Então, siga o mestre. Se nós seguirmos o mestre, se nós seguirmos o mestre, dificilmente nós colheremos coisas ruins, coisas desagradáveis. Dificilmente. Então, dentro dessa palavra nesta noite, siga o mestre. Siga o mestre. E veja aí dentro desta folha depois, sabe, dê uma lida com calma. Ninguém está nervoso aqui, que eu sei, mas calmamente, dê uma lida. Fala assim: poxa, estou seguindo a Cristo? Estou seguindo o mestre? Qual o tipo de aliança que eu tenho construído? Qual o tipo de aliança que eu tenho construído? Isso é muito importante, irmãos. É muito importante para a sua vida, é muito importante para a vida da sua família, é muito importante para a vida da sua igreja. É o que eu falo às vezes aqui na igreja. A diferença entre quem você é hoje e daqui a 5 anos está nos livros que você lê e nas pessoas no qual você se relaciona. Essa é a diferença. Os livros que você lê e as pessoas no qual você se relaciona. Então, vamos fazer o possível. Eu sei que os irmãos já seguem o mestre, mas não vamos sair e está indo para lá, eu estou indo por aqui. Não, mas eu estou seguindo o mestre, mas ele está indo por lá, eu estou indo por aqui. Não, vou seguir o mestre. Porque seguindo o mestre, observando aqui, praticamente, as pessoas estão alinhadas. E 2 pessoas aqui estão no passo certo. 2 pessoas aqui estão no passo certo, estão com a perna esquerda na frente. Ok? Só a menina lá atrás é que está com a perna direita na frente, no mesmo passo do mestre. Dê uma observada. Só a menina lá atrás. Só a menina lá atrás. Os 2 aqui no meio estão com o pé esquerdo na frente. E o mestre aqui, ele está com o pé direito na frente. E a menina lá atrás está com o pé direito na frente. Seguir a Cristo não é fácil, mas é possível. É possível. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Deus por este momento. Espero que os irmãos tenham compreendido esse nosso estudo de hoje. Aí dentro do Evangelho de João mesmo, aliás, vamos orar primeiro. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te render graças, ó Senhor Deus, pelos ensinamentos. Queremos te render graças, Senhor, porque podemos aprender da tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pelos teus servos que aqui estão. Muito obrigado por aqueles que gostariam de estar aqui, porém estão impossibilitados, ó Senhor Deus. Muito obrigado. E onde quer que eles estejam, guarde e proteja-os, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.